Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é a jornalista Déia Fernandes, começando essa live bastante atrasada, por sinal, 29 minutos de atraso. Me perdoem, mas estamos aqui nesse sábado, exatamente às 22 horas e 29 minutos, direto da página Ecoando a Voz dos Mártires. Se você não me conhece ainda, sou Déia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha com a temática de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano e outros temas afins, inclusive em território brasileiro. Eu já agradeço àqueles que estão ingressando na live. Peço a você que ainda não conhece o nosso trabalho, não sabe que nós temos uma página no YouTube, que você vá lá também e se inscreva. É o mesmo nome aqui da página, Ecoando a Voz dos Mártires, lá no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho. Essa live, no final, eu também vou compartilhar lá no YouTube, tá bom? Estamos também no Instagram, Ecoando _ a _ voz _ 2 _ mártires. Estamos também no Twitter, @DeiaEVM, @EcoandoEVM. Então, eis aí as nossas redes, aqueles que puderem apoiar, muito bom. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas. Hoje eu me organizei ao máximo para a gente fazer bem objetiva. E para isso, eu já separei aqui o nosso roteiro, né? Boa noite a todo mundo que está entrando. Eu não estou conseguindo ver vocês aqui, tá bom, gente? Eu sempre tenho esse problema, só às vezes depois de muitos minutos que eu consigo assistir, ver quem está ingressando na live, tá bom? Mas vocês me perdoem por esse problema, mas é porque eu não consigo realmente. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. E apesar de eu não estar conseguindo visualizar vocês, eu prometo que assim que terminar a live, eu vou responder a vocês sem problema, tá bom? Então, muito boa noite a todos vocês. Aviso também que toda a base dessa live, ela está condensada num artigo que eu escrevi hoje e estarei postando lá no blog Ecoando a Voz dos Mártires, link de descrição desse vídeo, tão logo termine a live. Então, para vocês terem uma noção, eu utilizei 13 referências, tá? 13 referências para trazer essas informações que eu vou trazer para vocês sobre o Irã. Então tá aqui, vai ser a minha base de organização para apresentar esse tema hoje, vai ser tirada daqui. É lógico que algumas coisas não estarão aqui, porque senão nem teria graça uma live, era só ler o artigo, estava resolvido, né? Então vamos lá, daqui a pouco eu consigo ver quem é que está aí na live, né? Aos poucos aqui as coisas vão sendo abertas, eu vou conseguir, tá bom? Então vamos lá, o título do artigo, e que também vai embasar essa live, é Irã, a potência genocida protegida pela parceria ocidental. O Irã tem apoio do Ocidente, a gente vai mostrar como, tá? Inclusive quem trouxe a base para essa denúncia é um importante jornalista de um dos jornais árabes que eu costumo ler. Já estou vendo vocês aí. Boa noite, Sérgio, meu querido amigo. Boa noite, Luciana, direto de Portugal. Boa noite, Jairo, que nunca falta. Amiel Rocha, para todos vocês, muito boa noite. E depois a gente continua aí falando com vocês. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Na quinta-feira, o presidente Trump usou as suas redes para denunciar, foi uma forma de denúncia e também pedido para que o Irã não venha aplicar a pena de morte em relação a um famoso lutador de luta livre que é campeão lá no Irã, tá? O nome dele é Navid Afkari
Esse moço de 27 anos está condenado à pena de morte. E o Trump falou isso às redes, não porque ele é bom, não é bem porque o Trump é bom, não. É porque esse assunto vem tendo muita visibilidade por causa da fama que esse rapaz tem. Então, muitos ativistas de direitos humanos, alguns profissionais também, estão reverberando essa situação que está acontecendo lá no governo, no regime teocrático. E o pior, gente, não é só esse moço da família que foi apenado de uma forma tão terrível. Ele tem 2 irmãos que também estão presos lá no Irã. Imagina o desespero dessa mãe. E o mais interessante é que, segundo um site de notícias iraniano, e tá tudo aqui no artigo, vocês depois vão poder ler, acompanhar, se quiser ler direto do site, não tem problema, foram aplicadas 2 sentenças de morte contra a Ficari. Não foi uma só. Foram 2 tribunais distintos que aplicaram pena de morte. Deve ser assim, para uma garantia, né? Matar 2 vezes. Isso está me lembrando a Europa no período medieval. Eu me lembro que teve um rei, eu não sou boa em história medieval, essas coisas, mas eu me lembro que teve um rei que ele foi apenado, né, foi morto, né, uma pena de morte, e depois de morto, era um rei francês, se eu não me engano, depois de morto ele foi colocado de novo no banco dos réus, o cadáver dele, para ser novamente punido. Isso tinha ligação com a Igreja Católica. O mesmo está acontecendo, o mesmo não, situação parecida está acontecendo no Irã. O criminal, tá, deu pena de morte, também um tribunal chamado Tribunal Revolucionário. A pena desse moço é 6 anos e 6 meses de prisão, 74 chibatadas, imaginem o absurdo, e essa pena de morte em dose dupla. E o que é esse tribunal revolucionário? Porque o tribunal criminal é aquele já conhecido do Irã, mas o que é esse tribunal revolucionário? Na verdade, o Irã, depois de 1979, instaurou um tribunal secreto. Sim, secreto. Porque isso em 79, vamos deixar claro isso aqui. Esse tribunal era utilizado para julgar liminarmente, tá, todos os oponentes do governo, do regime. Porque, inclusive, gente, oponentes que também ajudaram o regime, ajudaram o Khomeini a aplicar o golpe, tá? A revolução, tá? Porque logo depois eles viram do que se tratava, que eles foram enganados, os auxiliares, aqueles que deram apoio a ele, e foram todos caçados e mortos. Nesse tribunal revolucionário original, os julgamentos eram secretos, as pessoas não tinham, os réus não tinham direito a advogado, não tinham direito a ver a sua defesa. Às vezes, a pena de morte vinha em poucas horas, eu volto a repetir, em poucas horas. E muitos julgamentos e execuções eram feitas em massa, como acontece também ainda hoje no Irã, mas eram feitas em massa. Tem casos, relatos de todo tipo de tortura que vocês podem imaginar. Teve mulher que foi obrigada a engolir os próprios cabelos, tá, antes de ser assassinada. Então esse tribunal revolucionário é aquele inicial original, onde 1990, preste atenção, 1990, houve uma promessa mentirosa, fala de dar uma certa reforma, né, nesse tribunal absurdo, né, sem direito, sem garantia nenhuma para os réus, mas isso nunca aconteceu. Porém, independente disso tudo, em 2018, o Ayatollah Khamenei achou que tinha que haver um tribunal rápido e justo, para que se julgasse os chamados crimes econômicos. Esses crimes econômicos estavam nas costas daqueles que seriam dissidentes e apoiavam os Estados Unidos, porque nesse período havia muita sanção econômica dos Estados Unidos contra o Irã. Então o regime procurou bodes expiatórios
para matar, porque é assim que o regime faz desde o início. Aliás, nesses tribunais, no Tribunal Revolucionário original, no primeiro de todos, lá, logo depois da Revolução, é importante a gente frisar que os líderes e pessoas importantes de todas as minorias eram também assassinados, e principalmente a galera da esquerda. Os comunistas, é bom a gente falar, porque nem todo mundo gosta de história, principalmente a galerinha aí progressista que apoia o Irã, o acordo nuclear, essas coisas todas. Esse pessoal aí que apoia o Irã não sabe que um dos primeiros grupos a ser assassinado, a enfrentar os paredões, porque é lógico que a pena era de diversas formas, enforcamento, mas houve também muito fuzilamento. E os comunistas foram os primeiros que foram para o paredão lá no Irã. É bom a gente falar isso, que houve uma limpa que o Khomeini fez em relação até a galera que ajudou a ele a implantar o seu regime de terror. Então, em 2018, o Khamenei, ele declarou uma guerra econômica, né? Ele disse que estava havendo uma guerra econômica por causa das sanções dos Estados Unidos, então era importante que eles punissem aqueles que, porventura, estivessem lesando o país, né? E é importante frisar, gente, que dentro dessa porque isso foi chamado assim de Novo Tribunal Revolucionário, tá? Novo Tribunal Revolucionário. E a covardia era tanta, gente, mas tanta, que muitos crimes que seriam de nenhuma gravidade, na realidade, né? Não seriam crimes tão sérios assim, e esses crimes que eu estou falando são crimes que estão previstos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então, segundo esse novo Tribunal Revolucionário, empresários e comerciantes deveriam ser executados sob acusação de crimes econômicos. Gente, isso não existe. Crime econômico é motivo para se matar pessoas no Irã. E o mais triste é o que a gente vê o promotor de Teherã, Jafar Dolatabad, ele disse o seguinte, olha o que esse monstro disse, que importadores que abusam dos subsídios do governo podem ser executados. Que abusam. O que é abusar de subsídio de governo? Então, na realidade, era uma prática para perseguir e matar também empresários e comerciantes. A base de morte para essas pessoas era corrupção na terra, que é um dos muitos, são mais de 80 tipos de crimes que dão possibilidade à pena de morte no Irã. Volto a repetir, mais de 80, daqui a pouco eu vou falar alguns deles. Um deles era justamente esse, corrupção na terra, né? E o pior, gente, é que os jornais e os parlamentares iranianos, tá, davam todo o apoio para que pessoas, abre aspas, responsáveis por contribuir para a instabilidade econômica do país deveriam ser executadas. Por que isso, gente? Entendam bem. Nesses protestos que vem acontecendo há alguns anos, mas principalmente 2018, 2019, por causa do problema econômico lá, dessa tirania que mais financia a desestabilização de vários países através dos seus grupos, Hezbollah e tantos outros. Então, o país há muito tempo, no plano interno, está com a sua economia destruída. E eles sempre precisam levantar bodes expiatórios, pessoas no meio da população, para que elas recebam toda a carga de ódio, de culpa em relação aos atos da mais alta elite e principalmente do tirano Khamenei. Então, pessoas para morrer. E é o caso desses empresários que, por causa da instabilidade econômica, estão sendo mortos. Lembro que a Guarda Revolucionária e toda a elite que comanda o país com o seu terrorista mor Khamenei são corruptos, mas nenhum deles
é acusado de participar da tal corrupção na Terra. Então, é importante que vocês saibam a perversidade. Um ser humano pode ser condenado 2 vezes à sentença de morte por causa desse novo tribunal revolucionário que foi instituído em 2018. Isso, não tenho palavras em relação a isso. Tá? Então, o caso desse moço, do Navid Afkari, trouxe vários ativistas de direitos humanos para as redes para dar apoio a ele, pedindo aos líderes iranianos que não executem esse moço. Inclusive, Trump pediu isso. Ele escreveu no Twitter: aos líderes do Irã, eu agradeceria muito se poupassem a vida desse jovem e não o executassem. Obrigado. Isso porque esse já era um dos assuntos mais comentados no Twitter. Tá? Logo depois, quer dizer, Trump trouxe esse assunto na quinta, mas quando foi no sábado, a TV estatal iraniana trouxe na sua reportagem, aliás, isso é normal, quando há um dissidente político, alguém importante ou influente que está para ser morto e que há um clamor internacional, eles usam a TV estatal para montar o circo de horrores para acusar a pessoa. E eles fizeram isso. A TV iraniana no sábado hoje, divulgou supostas imagens de um documento que o rapaz teria confessado que teria matado durante os protestos de 2018 um homem lá no Irã. Tá? Só que já há muito tempo as redes mostram a informação desse menino, desse lutador, desse campeão, dizendo que ele não matou ninguém e a confissão foi colhida através de tortura, o que é mais do que comum no Irã desde a Revolução de 79. Eles só vão melhorando as suas formas de tortura. Então ele já tinha informado até a forma com que as autoridades conseguiram arrancar essa confissão mentirosa, porque ele não matou ninguém na realidade. Um detalhe importante. Vamos começar já agora aqui a traçar esse posicionamento. Olha, boa noite a todo mundo que está entrando aí, hein? Muito boa noite para todos vocês aí. Bom, voltando aqui, depois eu vou falar com cada um de vocês, para não me perder muito aqui. E eu estou tentando ser rápida, seguindo aqui o meu plano, né, de fala aqui. Bom, os líderes globais podiam aproveitar esse momento, né, de visibilidade dos absurdos no Irã, das atrocidades, por causa desse moço, mas a maioria, tirando o Trump, ficou quietinha. Mas uma instituição de direitos humanos, no Twitter, chamou a atenção do secretário-geral da ONU, tá? O Guterres, esse conivente. E nesse Twitter, tá tudo aqui no texto, vocês vão ver, ele abre aspas para essa instituição que traz: a República Islâmica do Irã é membro da Comissão Criminal das Nações Unidas. Ou seja, como pode o Irã, que faz parte de uma entidade na ONU que trata de questões criminais, tá? Como pode utilizar 2 tribunais levianos, tá? Sem direito à defesa. Aliás, é muito comum julgamentos secretos no Irã. É muito comum. Há, inclusive, uma professora de Islã. Ela é professora justamente de questões do mundo islâmico. Ela é filha de uma iraniana que tem cidadania britânica, britânica, e essa moça, ela mora na Austrália e tem também cidadania australiana. Ela é australiana. Meu Deus, tá braba, hein? Cidadania australiana, mas é filha de uma iraniana. Então essa moça, ela esteve há 2 anos atrás no Irã para participar, apresentar, melhor dizendo, uma conferência. E nisso que ela aparece lá, o que aconteceu? Deve ter falado alguma coisa que não agradou o regime, porque todo mundo é vigiado lá. E ela, quando estava para retornar para a Austrália há 2 anos, ela foi presa. Ela, inclusive, tem doutorado, estudou em Cambridge, tá? E é professora lá numa universidade australiana. Então, ela foi presa
E agora, durante essa pandemia de Covid-19, quando a ONU pediu ao Irã para soltar todos os presos políticos, o que é meio assim complicado, porque só para vocês terem uma noção, numa dessas informações do Irã, foram soltos pelo menos, eu acho que em abril, 100 mil presos políticos. 100 mil presos, tá? É claro que os cristãos não tiveram direito, já aviso a você aí, tá? Que a ONU odeia cristão. Então, quando a ONU pediu ao Irã para soltar pessoas, isso aqui nem tá no artigo, tá? Tem coisa aqui que eu trago aqui das nossas leituras. Quando o Irã, a ONU pediu para o Irã soltar presos, porque as prisões são terríveis no Irã, e muita gente já estava morrendo lá, porque havia um surto muito grande entre as prisões, principalmente de Evin, que é uma prisão onde tem a maioria dos presos políticos em Teherã. O que aconteceu? A ONU pediu para o Irã soltar os presos políticos, não os presos por perseguição religiosa. O que a ONU é, desculpa, gente, canalha, cristofóbica. E acreditem se quiser, somente 7 cristãos foram soltos e a gente tem que dar graças a Alá por isso. Hashtag ironia. A gente tem que dar graças a Alá, porque no meio de 100 mil presos que foram soltos no Irã, tá? E todos eles, segundo o Irã, por motivo de segurança, esses estavam presos, porque dissidente político lá considerado um criminoso contra a segurança nacional, e, aliás, os cristãos também são considerados criminosos por violarem a segurança nacional e por apoiarem o sionismo, principalmente os cristãos evangélicos, pentecostais, que apoiam Israel. Apoiar Israel no Irã cristão é um crime, e é um crime dentro dessa questão de segurança nacional. E os cristãos continuam nas cadeias, mas a ONU está quietinha. Para que vai dar apoio a cristão? E essa professora australiana, que está presa há 2 anos, ela passou por situações terríveis na prisão, vem passando, tá? E numa espancada, de uma forma bem absurda, porque estava apoiando outras prisioneiras que estavam traumatizadas, porque ela foi enviada, gente, para pior presídio que tem lá no Irã, tá? Numa região desértica, onde as pessoas só têm 20 centímetros de espaço para ficar, tá? É uma prisão assim tenerosa. E ela foi consolar algumas presas, foi terrivelmente espancada, passou e vem passando por situações terríveis, mas a Austrália diz, o embaixador, que isso é uma questão que vão tentar resolver no âmbito diplomático. Ela está há 2 anos. Então, vocês vão entender no final dessa live, quando eu disser qual é a base que o Irã utiliza para ter apoio em relação às suas atrocidades, ninguém denunciar e não ser sancionado o país por isso. Tem uma base para isso. E essa base está ligada à questão educacional. Todo professor, escuta bem, eu estou cansada de ler acadêmicos que estão presos no Irã. Por quê? Todo professor em qualquer parte do mundo que vai para o Irã e tem qualquer tipo de crítica ou fez em algum momento, e principalmente se for no Irã, né? Todos eles passam por perseguição e podem ser presos, como é o caso dessa moça. Aí vai o bobão, pessoas tipo Acra e outros mais elogiam o Irã, elogiam não, ele não elogia, passam pano para o Irã, não entram nas questões mais graves do país, por N motivos, e um deles é esse. Eles sabem a perseguição que o Irã vem fazendo também no meio acadêmico, e essa professora é um desses exemplos, né? Então, só repetindo, cristãos estão morrendo de Covid-19 porque eles são mais perigosos do que 100 mil iranianos soltos nas prisões. Mas voltando aqui. Então, essa instituição de direitos humanos trouxe essa questão do tribunal lá que o Irã faz parte, né? Olha que coisa absurda, não dá nem para acreditar num negócio desse, né? O Irã fazendo parte de tribunal. E o Irã
não sofreu nenhum tipo de sanção por das denúncias e relatórios, não somente de instituições de direitos humanos, mas inclusive da própria ONU. E para quem não sabe, é importante que a gente traga aqui uma notícia muito interessante, mostrando que, cadê? Eu já me perdi aqui, que o Irã segundo a Anistia Internacional, ele tem o status do segundo carrasco mais prolífico do mundo. É isso, queridos. O segundo carrasco que mais mata no mundo através de pena de morte é o Irã. Depois da China. A China a gente nem sabe o número, tá? Mas tá tudo bem. Ninguém tá pedindo o boicote da China. Ninguém está pedindo o boicote do Irã. Sabe por quê? Quem tem que ser boicotado é Israel. E sabe por que Israel tem que ser boicotado? Porque Israel comete o absurdo de defender a sua população de ataques terroristas do Hamas e de outras células terroristas que estão lá em Gaza, né? Então, o primeiro país que mais mata oficialmente não, porque a China a gente não tem nem números, é a China e ninguém pede boicote, e o Irã. Mas para que pedir boicote? Aliás, aqui no Brasil tem uma comissão parlamentar de amizade, os amigos do Irã. Essa comissão, inclusive, até comemora datas islâmicas em favor do Irã. Então a gente tem comissão aqui de apoio ao segundo país que mais mata no mundo através de pena de morte, né? Mas está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso. E a própria Michelle Bachelet, né, aquela progressista lá da ONU, amiga do Lula, né? Enfim, a Michelle Bachelet, ela trouxe recentemente na ONU, ela teve acesso a um relatório, porque ela é chefe de direitos humanos lá, daquela entidade cristofóbica que dá apoio a ditaduras. E ela trouxe casos de adolescentes que são açoitados e executados, tá? Aí olha o que a Michelle fala. Mais uma vez apelo às autoridades para que para que detenham todas as execuções de jovens infratores e comutem imediatamente todas as sentenças de morte. Um pedido pro forma, mas não toma nenhuma posição no sentido da ONU aplicar sanções pesadas contra esse país genocida. O Irã é um país genocida, ponto, que mata a sua própria população, né? E tem um caso muito famoso no Irã de uma das mais importantes advogadas, que também é ativista de direitos humanos, que esteve envolvida nos principais casos de tortura, de defesa de pessoas que sofreram tortura em prisões. O nome dela é Nasrin Sotoudeh. Nasrin, né? Ela simplesmente foi condenada, né, há pouco tempo, a 38 anos de prisão e 140 chibatadas. Volto a repetir, uma advogada que é ativista, muitíssimo famosa, que trabalha há anos no Irã, tentando defender vidas que são condenadas à morte. Esta mulher foi condenada a 10 anos e 148 chibatadas. Sabe por quê? Sabe qual foi o crime dela? Defender mulheres que participam do protesto contra o hijab. Porque do hijab é obrigatório desde 79 no Irã. Então, as mulheres saíram em protestos pacíficos, foram presas, muitas foram torturadas, algumas assassinadas, foram estupradas na prisão. Eu fiz uma live recentemente falando o tipo de tortura que acontece contra as mulheres nessas prisões, e esta mulher, essa advogada, está presa. Qual foi a feminista que deu apoio a ela? Vocês conhecem? Pessoal do Islã realista! Dizendo é um absurdo passar pano para as atrocidades do governo iraniano, e a ONU faz parte disso, é por aí. Obrigada pelo apoio de vocês aqui na página, muito obrigada. Então, eu nessa noite estou sendo voz da doutora Nasrin. Nenhuma feminista que coloca os peitos de fora
para atacar Vaticano, cristão e que defende aborto e tudo mais, nenhuma delas foi para frente de embaixada iraniana para pedir a soltura dessa mulher que luta para defender mulheres que não aceitam o véu que é misógino, mas que o Detran aqui no Brasil já deu o direito para as muçulmanas cumprirem a Sharia, a lei islâmica, num país de maioria cristã. A Sharia está sendo implementada aqui, essa Sharia, que lá no Irã dá morte para a mulher que não obedece, está sendo implantada e cristãos, ateus, conservadores, está todo mundo quietinho. Aos poucos, o país está sendo submetido à Sharia. E são muitos os motivos que muitas as situações que a gente vê isso, né? Então eu tenho aqui também o link sobre a situação das mulheres nas prisões americanas, nas prisões iranianas, já ia falar americana. E houve um relatório da Anistia Internacional que foi divulgado agora em maio, revelando que houve um aumento da repressão brutal, tá? Lá no Irã. E vocês sabem quantas pessoas foram para a prisão devido aos protestos em 2019, em novembro de 2019? Foram 7 mil. Vocês têm noção, queridos? 7 mil iranianos foram presos porque foram para as ruas protestar, pedindo estabilidade econômica, pedindo para que o país tenha uma preocupação maior com a sua população, porque gasta nos seus projetos expansionistas e imperialistas, necessidade, passando fome, e, por causa disso, 7 mil foram presos, 7 mil presos políticos, manifestantes que estavam exercendo liberdade de expressão, e 304 pessoas foram mortas. Isso eu acredito que é muito maior, só que foi o que a Anistia conseguiu descobrir. Foi feito um documentário pela Anistia, um relatório, mostrando vídeos e entrevistas de 75 pessoas, inclusive de parentes de pessoas que foram assassinadas pelo governo. E dentre os mecanismos de tortura, a Anistia Internacional relata retirada forçada das unhas, dos pés, dos dedos, dos pés, das mãos, choque elétrico, inclusive nos órgãos genitais, execução simulada com armas e cordas. Eles pegavam presos, depois de passarem lá pela solitária, colocavam em cima do banquinho a corda no pescoço desse preso e começavam a empurrar o banco em relação aos presos para fingir que iam matá-los. Também pegavam arma e começavam a, fingir que ia atirar nesses presos. Também ameaçavam os presos de morte, ameaçavam os parentes, principalmente idosos, os pais, dizendo que eles iam ser mortos pelo regime. Olha os absurdos. Além disso, usavam substâncias químicas contra esses presos, spray de pimenta em tudo quanto é região, inclusive genital dos presos. Utilizavam também espancamentos, afogamentos, e as prisões arbitrárias que foram feitas em novembro do ano passado atingiram, para vocês verem como o negócio foi generalizado, atingiram 28 das 31 províncias iranianas. Foi praticamente em todo o território iraniano. E é claro que ninguém está preocupado com isso. Um outro problema que foi relatado no relatório que foi discorrido no relatório da Anistia Internacional é o caso das minorias. Eu depois, gente, com calma, eu vou fazer, porque eu vou escrever ainda muitos artigos sobre o Irã, né? Eu com calma vou trazer essas questões de como vivem as minorias no Irã, tá bom? Mas, por hora, eu vou trazer só essas informações rápidas da Anistia Internacional, mostrando que houve um aumento da repressão, da vigilância, da punição dessas minorias que vivem no Irã, com base em crimes diversos. Quais desses crimes? Principalmente espalhar propaganda contra o Estado. Espalhar propaganda contra o Estado é qualquer tipo de pedido de melhoria nos locais em que essas minorias vivem. Outro crime dessas minorias é perturbar a ordem pública e a paz
por meio de participação em reuniões ilegais. Isso significa protesto. Quando as minorias fazem qualquer tipo de protesto fora da rede, em qualquer canto, elas estão violando essa lei, né? Essa lei iraniana, né? Lá não pode haver participação em reunião ilegal, principalmente de minoria pedindo melhoria de vida. Uma das minorias que mais sofre violações lá é a comunidade Bahá'í. Eu, inclusive, quando eu participei de reuniões no Ministério das Relações Exteriores, que aliás, eu lamento muito que o atual governo, o governo Bolsonaro, não tenha essa prática. O governo da esquerda tinha essa prática, chamava instituições de direitos humanos para discutir planos, políticas internacionais, enfim, para ouvir os movimentos, as ONGs, sobre os posicionamentos do governo a nível de direitos humanos, interno e externo, né? E eu várias vezes estive nessas reuniões e trouxe assuntos importantes, e numa delas eu conheci um representante da comunidade Bahá'í que pediu ao Brasil para se posicionar em favor dos Bahá'í que passam por uma perseguição odiosa no Irã. Nosso governo nunca se posicionou e eu lamento que hoje não haja essa prática de chamar as instituições para se posicionar, né? É lamentável, até porque eu acho que não precisa, né? As principais instituições que trabalham a pauta LGBT já estão no Ministério dos Direitos Humanos. Todas as pautas progressistas que a ONU defende são defendidas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, para que reunião com ONGs, né? Para uma ONG de direito a participar? Não tem motivo, né? Mas a comunidade Bahá'í lá é a maior minoria religiosa não muçulmana e não reconhecida no Irã, tá? Lá eles infelizmente não têm reconhecimento e a repressão é terrível. A minoria muçulmana, a maior minoria muçulmana no Irã é a sunita. Ela corresponde a 10% da população iraniana, mas existe... Gente, o pessoal só fala em apartheid lá da África do Sul, né? E dos palestinos. Olha, segregação racial. Mas existe segregação racial no Irã. Galera progressista, muçulmanos que me assistem, por favor, denuncie. Eu sei que a maioria dos muçulmanos no mundo são sunitas. Você que é sunita, por que você não usa as suas redes? Tem muçulmano que vem aqui, né, reclamar do meu trabalho. Por que usa a sua rede para denunciar que 10% da população muçulmana lá no Irã, sunita, está sofrendo uma terrível perseguição e essa minoria ela é impedida de ocupar cargos religiosos relevantes, não pode construir mesquita na capital desde 1970. Então eles não têm direito nenhum à liberdade religiosa, os sunitas lá no Irã, né? Mas a gente sabe que esse conflito sectário sunita e xiita existe desde a morte do profeta. E a gente sabe que vai continuar existindo. Lamento que a galerinha em paz e amor não denuncie a dor desses sunitas que são minoria lá no Irã. Eis aqui a dos mártires dando voz aos muçulmanos sunitas que vivem no Irã e que as comunidades sunitas aí pelo mundo esquecem da existência deles. Mas nós estamos aqui para trazer essa situação. Os cristãos convertidos lá no Irã são considerados apóstatas pelo regime. As igrejas não têm reconhecimento oficial, então tem que ser igreja subterrânea mesmo, né? Eles têm que se reunir clandestinamente e sofrem uma perseguição estatal tenebrosa. No Irã, esses cristãos são considerados, abre aspas, inimigos do Estado. A lei iraniana reconhece que os cristãos agem contra a segurança nacional. E aí você vê católicos e protestantes, né, no Brasil dando apoio
ao Irã, né? A gente vê isso, né? Os progressistas, é lógico, né? Dando apoio ao Irã e sendo favoráveis ao acordo nuclear com o Irã. Entendeu bem? Uma teocracia. E, gente, um detalhe: o primeiro artigo da Constituição iraniana estabelece que o país é teocracia, ok? Assim, os progressistas não gostam muito de falar nisso porque eles metem o pau nos evangélicos e católicos. Os progressistas, eles têm pavor de um governo religioso, né? Eles têm pavor da liberdade religiosa quando é cristã, né? Mas lá no Irã, a situação desses cristãos é tenebrosa, é considerado um crime contra a segurança nacional e os progressistas devem ficar muito alegres com isso. E estão apoiando o Irã. Estão apoiando o Irã, mas estão indo à missa, estão pagando de humanistas. Isso é uma hipocrisia tremenda. Tá bom? Então vamos agora, eu já vou passando até para a parte final da live, a gente teria até muita coisa para falar, mas eu vou dividir essas denúncias contra o Irã de forma bem assim, como é que se diz? Assim, eu vou pegar em partes, porque é muita coisa para a gente falar, muita coisa mesmo. Eu tenho relatórios sobre pena de morte, violações que eu quero trazer aos poucos, mas eu não quero alongar muito a live e ainda tem muitos artigos que vêm por aí. Esse artigo de hoje tem só 7 páginas. 7. Então não fica triste não, porque no artigo tu tem muita coisa para ler. Mas por que o Ocidente se cala? Essa é uma pergunta que eu faço no artigo e que eu trago a resposta. Quem trouxe a resposta mais sofisticada, teoricamente, sobre esse problema é o jornalista Reza Parishzadeh. Não sei se fala assim, né? O iraniano, lógico, né? Ele responde o porquê o Ocidente vem se calando em relação às abominações, às atrocidades que o Irã vem promovendo contra a sua população, contra dissidências. Ele traz a resposta mostrando que o regime iraniano passou a se infiltrar e influenciar o sistema educacional, principalmente americano. É em todo o Ocidente, sim, é em todo o Ocidente. Mas o sistema educacional americano, desde o momento em que o regime se consolidou em 1979, lá nos Estados Unidos, essa frente de defesa dessa ideologia do terror vem sendo traçada com muita grana. Não é com pouca grana, não. É com muita grana que eles vêm se infiltrando a partir dos Estados Unidos em todo o Ocidente. Por quê? Porque simplesmente a academia, o sistema educacional é a base principal para a política do dia a dia, a política que fundamenta os planos políticos de longo prazo do Ocidente, né? Então, através dessa infiltração, né? E ele vai trazer mais uns detalhes, já vou entrar, né? Através dessa infiltração, o Irã, ele promoveu um escudo dentro do coração da América para se proteger de qualquer tipo de ataque mostrando as aberrações. E tem um discurso desse jornalista que eu achei muito interessante. Ele diz que o meio acadêmico no Ocidente em geral e nos Estados Unidos em particular favorece automaticamente a República Islâmica. Favorece. Entendam bem, gente, ele nesse artigo, ele escreveu, isso é um artigo, né, que ele escreveu, ele mostra que não adianta os Estados Unidos combater o Irã, combater todo esse teatro iraniano de vitimização em relação ao acordo nuclear, em relação ao embargo de armas, se bem que a gente viu que o Reino Unido e a França foram um dos países que compõem o Conselho de Segurança, né, que se abstiveram na votação para que o Irã não tenha acesso às armas, não compre e venda armas.
ele estava debaixo de sanção pedida pelos Estados Unidos, né, já há bastante tempo, e nesse pedido de prorrogação feito pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e a maioria dos países, só teve um país, eu não me lembro mais qual, mas só teve um país, assim, não de um grande ator no sistema internacional, que votou favoravelmente que o Irã continuasse debaixo de embargo de arma, né? E que se dane a população, hashtag ironia, lá no Iêmen, onde as armas do Irã e as armas da Arábia Saudita, que aliás o Brasil também exporta para a Arábia Saudita, estão matando a população mais pobre do Oriente Médio. Azar, não tem problema. Conselho de Segurança da ONU deu esse direito, inclusive a China, a Rússia, deu o direito ao Irã de continuar se armando. Então, o Reza diz que o meio acadêmico favorece automaticamente a República Islâmica e ele diz que isso faz sentido. As correntes, segundo ele, as correntes esmagadoramente esquerdistas na academia veem um aliado histórico, se não totalmente ideológico, no regime iraniano em sua suposta luta contra o capitalismo, o imperialismo ocidental. Além disso, diz o Reza, o aparato de segurança do regime iraniano também manipula conscientemente a academia ocidental por meio de financiamentos, modelagem de currículo e implantação de professores, pesquisadores, estudantes pró-Irã em universidades americanas e em outros centros de ensino superior e pesquisa, tá? E o braço direito desse, ou melhor, a instituição que comanda tudo isso tudo é muito bem organizado. Essa instituição, não esqueçam, queridos, se chama Fundação Alavi. A Fundação Alavi, ela existia antes da década de 70, mas quando houve lá a Revolução no Irã, eles reprogramaram toda o trabalho dessa fundação, que sempre foi fazer defesa do regime, né? Mas em 79 a ditadura resolveu dar toda uma remodelagem, e essa Fundação Alavi, que na realidade, ela tem aquela ideia de caridade, de levar o entendimento, o conhecimento sobre o Islã, o conhecimento sobre o Irã, conhecimento científico. Ela tem essa roupagem que é de fachada, mas, de fato, a Fundação Alavi, que seria cultural, ela é braço estrangeiro da Fundação Mostasfan. Fala assim, Mostasfan da Revolução Islâmica, que é uma fundação vinculada diretamente à Guarda Revolucionária e ao Ayatollah Khamenei. Olha que coisa linda! Tudo lá, direto nos Estados Unidos. Então essa fundação vem promovendo a ideologia pró-regime na América do Norte, e o principal método, segundo esse jornalista iraniano, o principal método preferido para dar alcance a essa ideologia pró-regime é o financiamento dos departamentos de estudos iranianos, islâmicos e de Oriente Médio. As principais universidades americanas, uma instituição conservadora, fez uma pesquisa recente e descobriu que o Irã, que está na penúria, que o povo está passando fome, vai aos protestos nas ruas e morre por causa de protestos, que está numa situação terrível. Esse Irã financiou e instituiu professores e currículos apoiadores do regime só em pelo menos 41 universidades americanas. Vocês têm noção do que é isso? E, gente, como eu gosto daquela coisa, eu descobri, tá, que a universidade
onde o blogueiro mor, amadinho pela galera progressista do Brasil, o blogueiro analfabeto funcional, tá? Em vários temas, não vou dizer em Oriente Médio não, que ele tem uma noçãozinha, mas é uma visão ideológica marxista, tá? É o Guga Chakra, de Colômbia. Essa universidade, onde ele tem o título, que ele arrota de mestre, é uma das muitas, inclusive Harvard, tá bom? Harvard também tem financiamento do Departamento de Estudos Iranianos e do Oriente Médio. O Irã financia a universidade onde o mestre dos magos estudou. Então é por isso, queridos, perdoem Guga Chakra. Ele estudou num local que recebe muita grana do Irã. Você acha que ele ia ter coragem de bater de frente e falar o que é o Irã? Dissidente não tem direito a formar opinião e a formar o pensamento crítico. Universidade é para isso, não é? A gente tem aquele posicionamento filosófico para que se crie nos alunos um pensamento crítico. Isso não existe em relação ao Irã. É por isso que nas universidades americanas, Israel é que é problemático, vão meter o pau, nada em relação ao Irã, ao Hezbollah. Então, sempre que você vê o apoio que a política americana dos democratas vem dando, acordo nuclear com o Irã, e outras situações, Hezbollah que continua com um poder gigantesco no Ocidente, tudo isso é porque o Irã deixa a sua população passar fome, o Irã mata dissidentes políticos, tá? E promove toda forma de desarranjo regional, tá? Aliás, não somente na América, no Oriente Médio, isso também ocorre aqui na América Latina, a gente tem Venezuela, eles estão crescendo, através do Hezbollah, eles estão no Iêmen, eles estão crescendo, no Iraque, gente. O Iraque, o parlamento já pediu em janeiro para que todas as forças estrangeiras deixassem o país por causa dos conflitos que lá existem, conflitos sectários. A população, parte dela já pediu para o Irã tirar o Kataib Hezbollah de lá e outra lá no Iraque xiita, mas eles não saíram, nem vão sair. Por quê? Tem muita grana financiando esses grupos e tem muita grana financiando progressistas, universitários, acadêmicos e outros mais para se calar em relação aos assombros do Irã. Então, gente, eu vou postar agora, tá? Lá da Voz dos Mártires, está aqui, ó, o artigo, são 7 paginazinhas com 13 referências da onde eu tirei o conhecimento. Eu não tiro, até porque, gente, eu tomo cuidado, porque como ativista, jornalista, advogada, eu preciso provar de onde eu tiro as informações, tá? E a gente essa semana vai desenvolver essa linha de raciocínio, mostrando os absurdos do Irã, as violações que acontecem lá, em outros países também, né? Aliás, parabéns para Kosovo, né? Eu sou ótima para, né, pronunciar, que reator, que estabeleceu laços diplomáticos com Israel. Tomei conhecimento ainda nessa madrugada, lendo lá a imprensa árabe, né? Soube também que o Kuwait proibiu Israel de usar o seu espaço aéreo. A Arábia Saudita permitiu, além de, logicamente, Emirados Árabes, mas o Kuwait não quer saber. A Arábia Saudita já avisou também para Israel que não tem oficialização, que já existe por debaixo dos panos, não vai existir oficialização das relações diplomáticas enquanto não houver um acordo de paz com os palestinos. Mas aqui entre nós, a Arábia Saudita está ajudando na articulação para países árabes fecharem relações diplomáticas com Israel. É lindo o Oriente Médio, é lindo o Oriente Médio. Vou ficar por aqui, já falei demais. E essa semana, segunda-feira, eu farei uma live com o Febo, meu amigo Febo, ele é conservador, e a gente vai falar sobre
a perseguição aos homossexuais nos países islâmicos. Vai ser imperdível segunda-feira essa live. Eu vou entrar nessa pegada de direitos humanos assim direto, gente. Eu tenho muita coisa para falar sobre geopolítica, mas eu vou ver se dá para a gente emendar uma coisa na outra, porque é muita violação. Hoje mesmo o Erdogan já derrubou mais uma igreja na Turquia. O negócio está muito sério, muito sério. Fico por aqui, boa noite para todo mundo. Eli Abraham, não sei se eu falei direito, finalmente esse brasileiro, israelense brasileiro, nem sei como é que é isso, mas que tá aqui assistindo, esse fuso horário doido não impediu ele de se assistir. Eu daqui a pouco tô lendo tudo que você escreveu aí. Ele acabou até de dizer aqui que a comunidade Bahá'í é perseguida sem parar no Irã. Ele recebeu a comunidade Bahá'í. Eles têm um templo maravilhoso no norte de Israel. Logo, são livres em Israel sem mais. Pois é, Israel, que é racista segundo os palestinos, né? Recebeu a comunidade não reconhecida, né? Uma das mais perseguidas no Irã, né? E tem lá templo no norte de Israel. Cadê o racismo? Cadê a perseguição às minorias? Eu não vejo esse. Alguém me mostra, ainda não consegui ver, tá bom? Então, gente, é por aí. Aqueles que puderem, quiserem apoiar o trabalho da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, vou deixar aqui rapidinho os nossos dados bancários, se eu encontrar aqui, que eu nunca decoro, coisa linda. Quem quiser apoiar o nosso trabalho, acha importante, tá aqui a agência 0036, conta corrente 1157, dígito 1 do Banco Itaú, e o número do banco é 341. Quem acha que o nosso trabalho merece um apoio financeiro para a gente continuar em diversas frentes, tá aí, tá bom? Eu consigo entrar em Armênia, tem muita coisa, tá bom? Beijo grande e um excelente fim de semana. E não esqueçam de ler o artigo que vai estar na descrição do vídeo e que tem várias referências do que eu falei aqui. Nem tudo está no artigo, mas vai vir em outros artigos também, tá bom? Beijo grande, uma excelente noite para vocês.